Olá, preciosas, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando e mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Eu sou a pastora Girlene e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. Mas antes de nós falarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscreva lá no canal, deixe seu joinha, o seu like e compartilhe com outras pessoas essa preciosidade que é a palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Esther. Uma pessoa, uma mulher improvável para estar no lugar onde ela estava, mas que o Senhor tinha um propósito, né? E o nosso Deus, ele é Deus estrategista e Deus de propósitos. Esther, ela era uma jovem simples, criada por seu primo, não era da família real, mas era uma mulher de grande coragem. E a história deixa isso bem claro, que Esther, ela chega naquele palácio e aos poucos ela vai conquistando o espaço que o Senhor já tinha reservado para ela. Mas em um determinado momento, no desenrolar da história, a gente vê que uma trama ela é feita para acabar com os judeus. E o próprio Mardoqueu, ele fala assim: será que não foi para esse tempo, Esther, que Deus te colocou aí? E Esther entende que o propósito de Deus ia muito além dela ser uma rainha, mas o propósito de Deus está em salvar gerações, estava em salvar o seu povo. E Esther age com bravura, com coragem, com fé, determinação e garra. E ela decide a lutar pelo seu povo. Mas lutar como? A primeira arma de Esther foi a oração e o jejum. A segunda arma de Esther foi a sabedoria. A terceira arma de Esther foi a fé. Ela entende que com fé, sabedoria e oração e jejum, ela ia muito mais além de que simplesmente ser uma rainha. Porque sendo simples rainha, se ela entrasse na presença do rei sem ser convidada, ela podia ser morta. Mas sendo uma rainha cheia de fé, coragem, determinação, ousadia, oração, aí sim, aí as coisas mudam. Aí a figura muda. E aí Esther decide convidar as suas servas e todas as pessoas que estavam ali à sua volta para jejuar e orar por aquele propósito. E qual era o propósito? O propósito era saber o que fazer para reverter aquela situação de morte. Talvez você esteja enfrentando uma situação de morte, uma situação difícil, uma situação que você não sabe o que fazer e nem como se comportar nesse momento. Eu quero orientar você a buscar o Senhor. Ore ao Senhor. A Bíblia diz que a oração, ela tem poder de mover céus e terra. A oração é a única maneira que nós temos de conversar com o Senhor, porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que já nos conhece, conhece passado, presente e futuro. E a Bíblia diz que ainda uma substância informe, no ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia. E só através da oração a gente consegue entender quais os propósitos de Deus para a nossa vida. E Esther convoca aquele grupo de mulheres que eram as suas servas para orar. E eu acredito que durante aquela oração o Senhor dá para Esther aquela estratégia daqueles banquetes, porque só através da oração para conseguir uma estratégia dessa, né? E durante todo aquele trajeto, durante todo aquele momento, o Senhor ensina a Esther como se comportar e o que fazer. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Deus, ele é um Deus estrategista. Talvez você esteja precisando de estratégia para lidar com determinadas situações que você ainda não consegue, não sabe como resolver. Busca no Senhor através da oração, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. E a oração nos leva até perto de Deus e conseguimos, sim, viver e fazer tudo aquilo que Ele já determinou para nós. Hoje a gente vai fazer um videozinho bem curtinho, porque hoje eu estou aqui numa correria, mas eu acredito que Deus, Ele tem sim falado ao seu coração. Esteja no lugar certo, na hora certa. Busque através da oração e Ele vai te revelar quais os planos e propósitos para a sua vida. E assim como Esther, você salvará uma grande nação. Não somente a sua casa, mas uma nação, porque esse é o plano de Deus para nós. Deus é Deus de gerações. Amém? Beijo no seu coração. Tenha uma semana de vitória.